Meninas, vamos lá então, 2 Pedro, capítulo 1. Bom, nesse capítulo nós vamos falar sobre crescimento espiritual, sobre a nossa memória e firmeza. Pedro começa falando algo aqui muito importante, que é sobre o crescimento espiritual. E basicamente ele diz que por causa, na verdade, de tudo que Deus já fez, a gente deveria adicionar à nossa fé uma sequência de qualidades. Daí ele vai citar ali como se fosse uma escadinha de crescimento espiritual. Parece até algo robótico, mas não é. Nós podemos perceber através das palavras que ele cita ali que a vida cristã ela não nasce pronta, ela é um processo vivo, então não é uma lista mecânica. E ele vai falar ali várias coisas sobre o amor, é a última coisa que ele cita, mas até ele chegar lá, tem a fé, a bondade, conhecimento, domínio próprio, várias coisas pra gente adicionar na nossa fé. E esse crescimento nunca ele vai significar perfeição, não é sobre isso, mas é sobre uma transformação contínua, porque a gente vê que fé não adianta a gente ter fé se a gente não tiver conhecimento, porque a nossa fé pode ficar fragilizada. Se a gente tiver um conhecimento sem um domínio próprio, às vezes aquilo pode gerar orgulho no nosso coração, e a gente pode ir fazendo esse parâmetro aí entre as duas palavras. E aí ele mostra, na verdade, algo importante, que é possível a gente conhecer a Jesus, olha que interessante isso, e mesmo assim, vivermos uma vida espiritualmente improdutiva. E ele diz, na verdade, isso porque a pessoa que não cresce espiritualmente, ela perde a perspectiva, entendeu? Ela fica, até na minha Bíblia até fala assim, que a pessoa fica míope, ela perde a visão. E na verdade isso é muito forte, porque a gente vê que existem pessoas mesmo que, sabe, que não tem uma perspectiva, que às vezes ficam presas só numa direção da vida, gente que fica muito presa ao passado, gente que só quer aproveitar hoje, gente que só pensa no futuro. E a verdade é que em Cristo a gente começa a viver com uma perspectiva eterna, e o ontem, hoje e amanhã começa a ficar algo equilibrado nas nossas vidas. E a gente percebe também que uma vida cristã saudável é uma vida em desenvolvimento. E isso nunca vai depender da nossa força humana, mas da presença de Jesus. Então nós vemos que realmente pode acontecer de vivermos anos com fé, mas ainda assim sem dar fruto espiritual. Mas também, por outro lado, quando nós temos Jesus no centro, a nossa vida começa a produzir. Então Pedro continua e ele fala que para a gente fazer com todo o esforço para confirmar o nosso chamado e a nossa eleição. Isso não significa conquistar salvação por obras, mas significa viver uma fé verdadeira com aquelas qualidades ali pra gente adicionar, porque daí então, essa fé verdadeira ela vai se tornar visível através das nossas vidas transformadas. Percebe que é uma coisa assim atrás da outra? É uma sequência. E aí ele fala algo muito forte, que quem viver dessa maneira, né, que ele tá dando ali esses princípios, essas dicas, digamos assim, essa pessoa não vai tropeçar facilmente, não porque ela nunca vai errar, mas porque ela vai permanecer firme em Cristo. Praticando isso, ela vai ficar mais protegida e ela não vai esbarrar ou tropeçar facilmente. E aí, depois disso, ele nos dá uma promessa linda, que é sobre a entrada no reino eterno. E que essa entrada, na verdade, será abundante, vai ter uma recepção cheia de graça. E essa recepção, mais uma vez, não é baseada em mérito humano, mas na fidelidade do Senhor e na graça que vai nos sustentar até o fim. E aqui tem um contraste importante, porque a gente então não chega lá pelo nosso esforço próprio, mas porque Deus nos sustenta. Então a gente vê que quando a graça ela está conosco, ela não apenas vai iniciar a jornada, mas ela também vai nos levar lá. Ela vai chegar conosco lá até o fim. E logo depois disso, Pedro vai citando, na verdade, várias coisas, né, nessa carta. Foi a parte, na verdade, que eu mais gostei, foi quando ele vai falar sobre a repetição, porque para mim mostrou, assim, muito um princípio de liderança, mas também o coração pastoral de Pedro, porque ele fala que ele vai continuar lembrando essas coisas todas que ele falou, lembrando as pessoas, mesmo sabendo, então ele já sabia que as pessoas já sabiam disso, que as pessoas já conheciam. E eu achei isso tão legal, porque o problema não é a falta de informação. Às vezes a gente sabe, né? A gente tem informação, mas espiritualmente a gente se esquece, porque a nossa mente esquece, por causa das, né? Às vezes a gente fica com muita coisa na cabeça, o cansaço, falta de foco, tudo é muito rápido hoje. Então lembrar, né, de tudo isso é uma forma dele estar cuidando das pessoas. Então Pedro ele não está aqui sendo repetitivo por falta de criatividade, mas ele está sendo fiel por amor, e a gente sabe que ele aprendeu isso com o Senhor, porque nos livros passados que a gente já leu, a gente já comentou aqui em alguns vídeos passados, que às vezes parece que Deus também fica repetindo as coisas, não porque ele é repetitivo, mas porque a gente precisa da repetição, da lembrança. Então ele aprendeu isso e está colocando isso em prática, esse caráter pastoral e esse princípio de liderança. E a gente vê que quem ama de verdade não apenas ensina uma vez, fica repetindo até que aquilo possa se tornar verdade na vida das pessoas ou parte da rotina. E aí ele encerra lembrando que a palavra profética
ela é confiável. Ou seja, a palavra profética ela é algo sólido, né? E que coisa, na verdade, promessa maravilhosa, porque o nosso mundo que a gente vive é muito instável. Eu sempre falo que o nosso mundo aqui que a gente vive é como se fosse um caos. Mas, glória a Deus, que a palavra de Deus não muda, ela permanece. E talvez essa permanência seja aqui a base dessa carta, num mundo aqui cheio de confusão, que era, né, cheio de confusão lá e continua até hoje. Porque a verdade de Deus, ela continua sendo o único fundamento seguro para a minha vida e para a sua. Deus abençoe.